Fala aí, galera de todo o Brasil. Prazer, meu nome é Antônio Pimentel. Vim aqui bater um papo sobre direito constitucional com vocês. A galera já almoçou, tá mais tranquila, né? Então, um guerreiro fica aqui até essa hora. Toda a gente, extrapolamos um pouquinho o horário, porque veio alguns convidados a mais. Mas vamos lá, vou dividir direito constitucional junto com o professor Rafael Dias. A gente vai fazer um debate aqui, vai fazer um bate-bola aqui bem legal. Então, eu vou tentar abordar uns temas que sempre cai na prova, sempre cai, mas é muito difícil o pessoal ler, passa um pouco batido, porque o cara quando vai estudar legislativo e vou estudar controle, aí a maioria estuda só controle, e nem só de controle é feita a prova, cai muito outras coisas também, né? Então eu vou começar falando sobre um assunto muito interessante, que é o veto presidencial, tá na moda agora, né? Lula no passado vetou os royalties, agora vai ter a nova votação dos royalties do petróleo, Dilma tá vendo se veto ou não, então tá na moda, então tá na agulha para cair na prova de vocês. Então, vamos começar, né? Eu acho que o veto presidencial, ele é quando uma lei, um projeto de lei é aprovado na votação na Câmara e vem para o presidente. E ele tem a escolha de vetar ou não, e ele, por alguns motivos, são dois motivos que ele pode utilizar, ele pode vetar. Um dos motivos é um motivo jurídico, e o outro motivo é um motivo político. O motivo jurídico é quando ele faz ele sim um controle de constitucionalidade, que é admitido pelo Supremo, esse tipo de controle de constitucionalidade pelo veto, ele faz esse controle. E o político, que foi usado pelo Lula, né, e talvez se venha a ser usado pela Dilma, quando ele vê o interesse público na questão do veto. As principais características do veto, para a gente começar logo, a principal característica é o fundamento, que é isso que eu falei para vocês, é a motivação do veto. O fundamento é a principal característica. Depois o efeito dele é suspensivo. Ele suspende o projeto de lei não vira lei, ele suspende completamente. E ele é irretratável. Uma vez vetado, o presidente não pode votar atrás. Uma vez vetado, ele vai para o Congresso, tem um prazo todo, que eu vou falar daqui a pouco, mas o presidente não volta atrás do veto. E por ele ser passível de queda, ele é relativo. Ele pode ser derrubado, o Congresso pode derrubar o veto do presidente. O que acontece? O projeto de lei tramita no Congresso, né, foi aprovado no Congresso de votação, em 15 dias vai para o presidente vetar ou não. O presidente optando pelo veto, ele passa a ter 48 horas para enviar ao presidente do Senado. Presta atenção, galera. 48 horas para enviar ao presidente do Senado. Presidente do Senado, não confunde isso. A FGV já cobriu isso em outras provas. Ela bota um monte de mesa da Câmara. Não, é presidente do Senado. Preste atenção nisso, isso é importante. Ele tem 48 horas para enviar ao presidente do Senado com a motivação. Com o presidente do Senado com essa motivação na mão, ele tem até 30 dias. Galera, não esquece. 30 dias para levar ao Congresso esse veto do presidente, para esse veto ser deliberado no Congresso. E esse veto pode ser derrubado no Congresso. Ele pode ser derrubado no Congresso, por ele ser relativo. Por ele ser superável, ele pode ser derrubado no Congresso. Mas como é que derruba? Como é que derruba o veto no Congresso? Simples, galera. Sessão conjunta, Congresso Nacional, todo mundo lá, sessão conjunta, voto secreto e maioria absoluta pode derrubar o veto. Maioria absoluta. Preste atenção nisso. Maioria absoluta pode derrubar o veto. Maioria absoluta. Preste atenção. Metade mais um. Não vamos esquecer disso, gente. Lembra que é o presidente do Senado que recebe o motivo. Lembra disso. Isso aí já caiu em 3 questões da FGV. Isso vai cair na tua prova. Não tem jeito. Os caras já estão ficando sem saber, porque a banca de constitucional é uma banca tranquila em comparação com as outras. Na primeira, na segunda fase, sempre foi uma banca tranquila. Lá, uma vez ou outra, que vem uma pegadinha, uma questão mal formulada, mas sempre é assim. Sempre é assim. Então, eu falei que deu uma pincelada bem rápida de veto, e olha só, o presidente vetando, o STF não admite controle de constitucionalidade. Ele não admite controle de constitucionalidade desse veto. Não admite, né? Que teve uma época que o Lula vetou alguma coisa, o pessoal queria entrar com ação de inconstitucionalidade contra o veto dele, o STF cortou. Não pode. E a última do veto é sobre o veto parcial. O veto parcial é o seguinte, o veto parcial, ele retira um pedaço
da lei, do projeto de lei. Esse pedaço pode ser um artigo, um parágrafo, uma linha, um inciso. Nunca, eu disse nunca, preste atenção, nunca uma palavra. Uma palavra, um grupo de palavras. Nunca. O ordenamento brasileiro não admite isso, tá? Então eu vou passar a bola aqui para o meu amigo aqui, Rafael Dias, continuar, e daqui a pouco eu volto para falar de mais 2 temas com vocês. Boa tarde, galera. Meu nome é Rafael Dias. Irei falar alguns pontos de direito constitucional. Vou começar com um artigo que sempre cai na prova da ordem. Sempre cai na prova da ordem. É o artigo 5º, direitos fundamentais. Galera, você que está me assistindo, pega aí, pega seu código. Eu vou pegar o meu código aqui, a gente vai junto para aprovação. Vou pegar aqui meu código, vou ler com vocês. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Galera, vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês não vão errar esse inciso, vocês não vão errar. FDS, a dica é FDS. F, flagrante delito. D, desastre. S, prestar socorro. Valeu, galera? Vou falar mais um inciso do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 18. Vou ler para vocês. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Galera, a FGV sempre troca independe por depende. Ok, galera? Ok? Vou agora para mais um ponto de direito constitucional. Vou falar sobre o artigo 12, a nacionalidade. Vamos lá, galera? Artigo 12. Abre aí o código de vocês. Vou abrir aqui o meu aqui também. Artigo 12. Galera, é de fundamental vocês lerem o artigo 12. Sempre na prova cai um assunto falando sobre o artigo 12. Dá uma lida, depois do pente fino, dá uma lida em casa, com calma, sobre o artigo 12. Galera, eu vou falar o artigo 12, parágrafo 3º. Vou ler aqui para vocês aqui. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1, de presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, de presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3, de presidente do Senado Federal. Inciso 4, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5º, de carreira diplomática. Inciso 6º, de oficial das Forças Armadas. E o inciso 7, de ministro de Estado da Defesa. Galera, vou dar um macete para vocês. Vocês não vão errar na prova. Vocês não vão errar na prova. Eu vou dar, anota aí o macete, galera. mp3.com. mp3.com. O que é o mp3.com? Vou anotar aqui no quadro para vocês e vamos juntos. Juntos, a aprovação. Vou pegar aqui uma caneta. Calma aí, está falhando. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Junta a aprovação. mp3.com. O M é o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. O P é o quê? Presidente da República. E junto com ele, junto com o presidente, vem o quê? O vice-presidente da República. O outro P, presidente do Senado Federal. Mais o outro, o último P, presidente da Câmara dos Deputados. Repetindo, galera, o M, presidente do Supremo Tribunal Federal. O P, presidente do Supremo Tribunal Federal. O outro P, presidente da Câmara dos Deputados. E o outro P, presidente do Senado Federal. Galera, o M, carreira diplomática. C, carreira diplomática. O O, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. E o M, ministro do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa. Ok, galera?
Vou agora passar aqui a bola aqui para o Antônio Pimentel para ele dar mais algumas dicas de direito constitucional. Esse negócio é bom de mp3.com. Né? Diquinha boa é essa, hein? Diquinha boa é essa, hein? mp3.com, rapaz. Tu vê nem onde é que o pessoal tira esse negócio, né? O pessoal fica em casa pensando, né? Então aí, galera, vamos pensar aqui no mais um assunto aqui, vamos debater mais alguma coisa aqui, né? Vamos falar da famosa, tão famosa no Brasil, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Para até piada falar esse nome aqui no Brasil, né? Que isso tem toda hora, todo mundo vê na televisão, mas resultado que é bom, nada. Né? Então, eu não vou falar de todo o assunto de CPI, porque muita gente já conhece CPI, como eu falei, é um assunto que está sempre na mídia, então muita gente sabe. Mas o que cai na sua prova, sem dúvida nenhuma, o que eles vão perguntar, a única coisa que eles podem perguntar sobre isso, porque eles não vão... hoje em dia a OAB não está fazendo prova para ninguém passar, está fazendo prova para os outros reprovar. Então não vai perguntar besteira, vai perguntar onde pega o cara, pô. Onde que pega o cara? O que a CPI não pode fazer. É o que as coisas que a CPI não pode fazer, pô. Ela tem várias coisas que ela não pode fazer. Por exemplo, decretar prisão. Ela não pode decretar prisão, salvo se for em flagrante, né? Decretar prisão só o Poder Judiciário, gente. Só o Poder Judiciário. Ela não pode decretar prisão. Lembra disso. Lembra disso. Poder Judiciário. Muita coisa da CPI o pessoal pensa que pode, mas sem Poder Judiciário. Vocês vão ver só. Olha só. Outro exemplo grande dela é no caso da medida cautelar. Ela não pode requerer nenhuma medida cautelar. Ela tem que ficar na dela, esse negócio de ela requereu sequestro, arresto, apreensão dos bens, que é proibir o cara de sair do país, não. Novamente é o Poder Judiciário que tem que fazer isso. Novamente é o Poder Judiciário que tem que fazer isso, né? E outra coisa, ela tem que respeitar, e já teve CPI, já a última que teve, não respeitou a privacidade, ela pede para quebrar dados sigilosos e acaba divulgando esse dado. Aí você vê Rede Globo, Veja, todo divulgando essas escutas, escutas não, que escuta não pode, ela não pode terminar escuta. Você vê ela divulgando esses dados sigilosos, dados bancários. É muito comum acontecer isso, né? E como eu já falei da escuta, né, como o meu amigo Rafão aqui citou o artigo 5º, 11 e 12, fala da violabilidade domiciliar e da escuta telefônica. Novamente, só o Poder Judiciário pode requerer isso. CPI não pode, gente. Lembra disso. CPI não pode. Mas isso aí está escrito na Constituição. Isso aí não é segredo para ninguém, né? Vamos agora o que não está escrito na Constituição, né? O que é julgado, né? Vamos nessa parte. Por exemplo, a CPI não pode intimar juiz para que ele venha falar sobre decisão e sentença. Ela não pode fazer isso, né? Ela não pode, devido ao princípio da livre convicção, ela não pode intimar, porque ela invade a liberdade do magistrado. Ela não, de maneira nenhuma, lembra disso, olha só, se eu tivesse que apontar uma coisa para cá, eu apontaria isso. Lembra disso. E as minhas duas últimas dicas de CPI, assim, que também não tá, é muito difícil você achar em livro, é muito difícil, é sobre um índio. Né? Uma é sobre o índio, uma é sobre a esposa, né? É até engraçado. Índio pode ir numa CPI, deixar esclarecimento? Pode, o índio pode, ele pode. Não ir na CPI, a CPI tem que ir até ele. O índio só pode ser escutado se for dentro da sua aldeia. É uma coisa surreal, né? Você imagina aqueles deputados, aqueles senadores, né? Indo lá na CPI escutar índio. Surreal, completamente surreal, né? Mas é o que está escrito e é uma pegadinha, né? Imagina, se você não soubesse disso, você nunca ia marcar do pessoal todo e ir lá para a aldeia indígena, ficar dentro da oca escutando o cara, né? E a outra é a esposa. A esposa de um indiciado na CPI não precisa prestar compromisso de dizer a verdade. Ela não precisa, ela não tem essa obrigação, né? A esposa pode mentir, né? A esposa pode ajudar o seu companheiro a mentir, muitas vezes, né? Então é isso aí, galera. Então vamos passar para outra. Vamos passar para... beber um pouquinho de água aqui. Vamos passar para a súmula vinculante,
que é uma coisa muito importante. Súmula vinculante tem coisas curtas, muito curtas para falar, né? Que é sobre a edição, revisão e cancelamento da súmula. Quem pode fazer? Os legitimados da ADIM. Né? Isso aí está escrito na Constituição. Os legitimados da ADIM podem fazer. Mas ali que cuida da súmula vinculante fala também do defensor público geral da União. Preste atenção nisso. É pegadinha, pode cair. Defensor público geral da União. Tribunais de segunda instância. Tribunais superiores. Tribunais de segunda instância. Tribunais superiores e defensor público geral da União. E agora vem o plus, os municípios. Mas os municípios têm um porém. O município só pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula quando ele for parte num processo. Tem que ser de forma incidental. Ele tem que estar sendo parte num processo que envolve, um assunto que envolve a edição dessa súmula. Ele não pode simplesmente chegar e pedir, como é o caso dos outros, né? E é a única parte de súmula que eu acho que, súmula vinculante que pode cair, que não caiu ainda, o resto é muito batido, o resto é bastante batido pela banca da OAB, desde a época da SESP, desde a época da FGV, né? Modulação dos efeitos também é bastante batido, lembrar, gente, que é 2/3, é 8 ministros para ter modulação dos efeitos. Lembrar que a modulação dos efeitos ela adia a aplicabilidade imediata da súmula vinculante, ela posterga isso a uma data posterior, né, para ajudar na segurança jurídica, uma série de fatores. Lembra só que é 2/3, que a galera confunde muito isso, 8 ministros. Então é isso, galera. Eu vou passar a bola aqui mais uma vez para o meu amigo Rafael aqui, para ele, eu acho que falar as últimas dicas aqui nossas. E aí, galera, voltando. Vamos lá, galera. Vamos falar um assunto também muito importante, que sempre cai na prova. É sobre medida provisória. Artigo 62 da Constituição Federal. Vamos lá, galera. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. Eu vou falar que é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria. A linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Galera, ficar ligado nisso. Isso sempre cabe medida provisória legislar sobre direitos fundamentais, mas não cabe em lei delegada. Lei delegada está onde? Artigo 68 da Constituição Federal. Galera, mais uma dica de medida provisória. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Fala que quais são as matérias que não pode sobre medida provisória. Entre elas são direito penal, processual penal e processual civil. Se cair na prova direito civil pode medida provisória sobre direito civil. Ok, galera? E a última, para fechar de medida provisória, vou falar no artigo 62, parágrafo 10º. Vou ler para vocês, galera. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Galera, aqui eles fazem um trocadilho. De vez de vedada, eles põem autorizada. Ok, galera? Vou passar aqui para o Antônio. O Antônio vai dar mais uma dica de direito constitucional e depois eu volto para fechar direito constitucional. É para você. É para você aí no dia da sua prova. Hoje de manhã eu escutei o Emerson Fernandes falar uma coisa assim, que ele fechava o olho e imaginava o nome dele na lista de aprovados. Faça isso todo dia antes de dormir, sabe? Começa a criar felicidade por estar estudando para a prova, felicidade por dia 30 você ter oportunidade, ter saúde, sua família ter condição de você ter se formado num curso, ter pagado a inscrição na prova e você fazer essa prova. Tenha felicidade, pensa assim, olha o país que você vive, o Brasil, olha, existe tanta coisa aqui, tanta gente na miséria e você teve a oportunidade de ficar na elite do país, né? Então você tem que ser feliz só por isso. Só por isso já gera sua felicidade. Pessoas podem ter outros problemas, eu sei, problema de família, mas pensa na prova, foca. Eu acho que o momento agora é você focar na prova.
limpa sua mente de tudo, pensa em você aprovado, em você com a sua carteira, pensa no dia da prova vai ser um dia feliz porque você vai passar, não pensa se eu não passar, ai, vão me zoar, vão não sei o quê, não pensa assim não, pensa que vai passar, porque você está estudando, se você está aqui assistindo até essa hora, porque você está estudando, ninguém fica sábado, né, almoça durante meia hora, fica até 2h20, escutando um monte de gente falar, à toa. Você não está aí à toa, você está aí porque você quer passar. Então, pensa nisso, vem com felicidade passar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar escutando aqui a gente, falou? Então é isso. Um abraço. Fala, galera. Voltando, vou dar as últimas dicas de direito constitucional. Eu vou agora falar sobre o artigo 103b na Constituição. Ele não cai, não. Ele despenca na prova da ordem. Despenca na prova da ordem. Vamos lá, galera. Artigo 103b da Constituição Federal. Vou lembrar aqui vocês o caput do artigo 103b da Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Galera, eu vou lembrar a vocês, lembrar que o CNJ não tem jurisdição, não tem jurisdição, e não tem jurisdição, eu vou fazer para vocês não esquecerem. Põe uma dica aí, a dica no caderno a palavra é, corno não julga. Corno não julga. Salve, salve, mestre Rodrigo Padilha, professor Rodrigo Padilha, ele que dá essas dicas em salas de aula. Corno não julga, para falar que o CNJ não tem jurisdição. Ok, galera? E vou para mais uma do CNJ, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 5º. Vou ler para vocês. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Galera, aqui eles fazem um trocadilho. Há menos de 1 ano, eles põem há mais de 1 ano. E agora, galera, para finalizar, eu vou dar a última dica do CNJ. O CNJ, os membros do CNJ não são vitalícios. Exerce um mandato de 2 anos prorrogáveis por igual período. Isso está no artigo 103b, caput da Constituição Federal. Ok, galera? Vamos juntos.